Graça e paz a todos, povo de Deus, bom dia para todos, uma boa noite para quem está me assistindo à noite. Amados, hoje quero compartilhar com todos a palavra do Senhor, que está escrito lá em Jó, o livro de Jó. Nossa, que história tremenda, que história tremenda. Lá tem muita coisa para nós aprendermos. Eu sempre falo que a Bíblia nos ensina muito e nós podemos sempre estar aplicando isso para os dias de hoje, porque nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, onde verdadeiramente a palavra do Senhor está se cumprindo, porque nós devemos estar sempre meditando a palavra do Senhor. E amados, me chama muita atenção porque diz que Jó era um homem que amava a Deus. Ele amava a Deus, ele era temente a Deus e Deus o coloca em uma prova. Mas eu vejo bem que não é a Jó que Deus coloca, mas sim a Satanás. Quando Deus ele está no controle de todas as coisas, ele conhece os nossos corações. Ele sabe quem serve a Deus de verdade. Ele sabe quem realmente ama a Deus de verdade. E eu acredito, não foi diferente na vida de Jó. Ele chama Satanás e pergunta pelo Jó, e ele fala assim que ele não sabe, né? E onde ele estava. E aí Satanás fala que ele estava por passear na terra. Ele estava passeando pela terra. E nesse momento, Satanás responde para Deus de um jeito forte, né? Fala assim: eu vou saber, né? Aonde ele está. Por acaso eu sou o cuidador dele? E aí Deus fala assim para ele, aí ele começa a falar: ele é um filho que me ama, que temente. E aí Satanás fala para ele, fala assim: claro, você dá tudo para ele, né? Claro que ele vai te servir, claro que ele vai te amar, né? E assim muitas vezes ele nos acusa, né, diante do Senhor. Assim ele nos acusa, mas eu acho muito bonito que Deus colocou em prova a Satanás, mostrando que verdadeiramente Jó o amava. E diz na palavra que Jó, ele orava até pelos filhos. Se os filhos estivessem errando com o Senhor, né, pecando, ele também oferecia holocausto pelos filhos. Também isso fala muito conosco, que nós como pais amados, nós temos que sim nos importar com nossos filhos. Olha a importância de nós estarmos orando, pedindo perdão, né, pelos nossos filhos, porque se nós verdadeiramente temos esse temor do Senhor, a gente tem que se importar. Você não pode ser um cristão que não se importe com seus filhos, que não se importe o que eles estão fazendo, se eles estão servindo a Deus ou se não estão servindo. Você tem que se importar. Pais, pela misericórdia de Deus, Satanás está atacando a família de uma tal maneira, principalmente casal, trouxendo a destruição, para que a família toda se desfaça. Mas nessa manhã, nessa noite, presta atenção, que vocês possam cuidar da sua família, que vocês possam olhar o que seus filhos estão fazendo, para que Satanás não venha e destrua o seu lar. E aí diz que ele oferecia esse holocausto. E também assim, quando Deus fala assim para Satanás: então já que você fala isso, então vai lá, tira tudo dele, mas somente não toca na vida dele. E aí eu vejo que Deus está no controle de todas as coisas. Não precisamos nos apavorar, não precisamos ficar com medo, porque o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Eu deixo essa manhã para a sua vida, que você receba em nome santo de Jesus, embora as lutas, né, que você esteja passando, que você possa entender que literalmente o Senhor, Ele está no controle de tudo. E aí Satanás vai, mexe com tudo, tira tudo, até coloca doença, né, para quem já conhece essa história. E aí também até a mulher vem e fica contra ele, começa a brigar com ele, e tudo isso Jó aguenta tudo isso. Por quê? Porque ele ama a Deus. Porque ele ama a Deus. E essa palavra que eu quero trazer para todos: quando nós amamos a Deus, quando nós temos esse temor e tremor diante do Senhor, amados, a gente cuida aquilo que é de Deus. A gente cuida aquilo que é de Deus. E que é de Deus? Principalmente a nossa família. Amados, cuidem a sua família. E ele começa a falar para
mulher, quando a mulher vem e briga com ele, fala assim, ó, se Deus nos deu a vida, se Deus nos deu tudo, por que a gente agora não vai querer ele? Só porque ele tirou as coisas, né, que a gente tinha. Mas em tudo nós temos que ser grato a Deus. Em tudo nós temos que ser grato, e também através dessa prova, Jó, ele conhece melhor a Deus. Olha a importância, toda vez que nós passamos por alguma prova, nós nos aproximamos a Deus. O intuito de tudo isso, eu creio firmemente que é nos aproximar a Deus, conhecer a Deus a cada dia, ter essas experiências com Deus, porque Jó teve essas experiências. E ainda ele fala assim, eu sei que meu Redentor vive e ele se levantará. Então nós temos que ter essa confiança, essa firmeza que realmente o Senhor vive, e que a seu tempo o Senhor ele vai estar lutando pelas nossas vidas, como ele está em todo tempo, em toda provação. A palavra diz que até nas provações ele não nos deixa só. Que amor é esse, né, de nosso Deus? Porque também nós temos que amar a Deus. Nós temos que amar a Deus. Não vamos amar a Deus só de palavras, mas sim atitudes. Deus espera a atitude da nossa família. Deus espera que nós sejamos servos fiel a Ele. Deus espera que nós cuidemos de tudo que Ele nos dá. Deus espera que nós nos mantenhamos fiel à sua palavra, que nós meditemos, que nós compreendamos, para que nós possamos viver uma vida que verdadeiramente venha a ser como adoração para Deus, como adoração, porque quando mais a gente entende a sua palavra, mais a gente entende que a gente está de passagem nesse mundo. Esse mundo já não nos pertence mais. Assim como Jó, ele sabia, se eu sair nu, né, nu que vou voltar. Então ele sabia muito bem, Então eu deixo essa manhã para a sua vida, para estar te encorajando, para você sempre saber que tudo provém de Deus, que tudo Deus te dá. Se Deus hoje te dá uma inteligência, se Deus te dá algo para que você venha se beneficiar através de tudo isso, é porque você recebeu de Deus. E não há nada que venha do homem, não há nada se o Senhor não permitir nas nossas vidas. Por isso eu deixo essa palavra. Eu sei que podemos falar muito de Jó, se eu pudesse eu falaria tantas coisas, mas para não deixar o vídeo muito longo, eu quero parar por aqui, deixando essa palavra de encorajamento para a sua vida, para que a cada dia você venha a se lembrar da vida de Jó, e você veja a sua vida, que você não passou ainda o tanto mal que Jó passou. Então, em tudo, amados, eu creio, né? O Senhor, Ele sempre está cuidando das nossas vidas, não é diferente. Deus não faz a exceção de pessoa. Basta a gente ser sempre obediente à sua palavra e servir o Senhor com amor, com entendimento. E também quando nós fazemos isso, acredite, vocês valorizam a sua família, você valoriza o seu casamento, você valoriza as pessoas que estão ao seu redor, a sua igreja, a todas as pessoas que o Senhor coloca para que nós possamos estar cuidando. Amém, amados? Eu deixo essa palavra de encorajamento, que a cada dia a graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas, e assim como Deus colocou essa prova em Satanás, mostrar que verdadeiramente Deus o amava, Deus também faz nas nossas vidas, para mostrar para Satanás que verdadeiramente nós amamos o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Bye!